E aí, pessoal da Escola João Saturnino de Almeida, aqui quem fala é o professor Ivno mais uma vez. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre, no caso, vamos dar continuidade à aula remota que a gente vinha falando sobre o Império Romano, tá ok? Então, nós vamos falar hoje, pessoal, um pouco sobre a arte e a cultura de Roma, no caso, o legado que os romanos deixaram para a gente. Certo? Já falamos aqui de início sobre a questão da monarquia romana, como surgiu essa cidade tão importante que foi Roma. Outra coisa importante que a gente já falou sobre o período republicano. Falamos também um pouco sobre o Império Romano, como se deu o Império Romano também. E agora a gente vai falar sobre o legado que Roma deixou na cultura e na arte, pessoal, tá certo? Vamos lá. A cultura romana recebeu grande influência da grega e da etrusca. A cultura romana ela sofreu uma influência muito grande, pessoal, muito grande mesmo, da cultura grega e da cultura etrusca. Além dos vários povos que passaram a fazer parte do Império Romano. Aqui está a extensão do Império Romano, como era a dimensão do Império Romano naquele período. Tudo isso aí que está em rosa era o Império Romano, tá ok? Isso tudo aí era o Império Romano. Essa vastidão de terras, de povos, de nações aí, tudo isso era o Império Romano, pessoal. A importância das conquistas. Roma, como a gente já falou em aulas anteriores aqui, Roma, ela se lançou, pessoal, na questão e deu uma importância muito grande na questão das conquistas. Conquistar vários povos. A gente viu no mapa anterior a extensão territorial de Roma. Tudo aquilo Roma conquistou através de conquistas bélicas, de conquistas através de guerras. O mar Mediterrâneo passaria então a ser o Mare Nostrum, o Mar Nostrum. Quase todos os territórios em torno do Mediterrâneo estavam sob domínio romano, assim como a atividade comercial. Essas conquistas foram responsáveis por importantes mudanças socioeconômicas. Uma delas foi a mudança dos costumes e valores, maior influência da cultura grega e o apogeu romano. O cotidiano. A moradia. Enquanto os ricos se beneficiavam de casas com banheiros ou banheiras aquecidas, aquecedores de inverno, decorações de etc., os pobres tinham que se contentar com apartamentos e prédios mal construídos, semelhantes aos nossos cortiços de hoje. A alimentação de Roma. Os pobres se alimentavam basicamente de trigo. Já os ricos tinham uma alimentação à base de carne e vinho gelado. O lazer. Enquanto os ricos divertiam-se nas dezenas de termas espalhadas por Roma, as termas eram, pessoal, tipo um certo buraco que tinha água quente. Era embaixo, fazia lá um negócio bem grande, tipo uma casa, e eles ficavam lá. Isso é só para os ricos. Sobrava para os pobres o circo. Esse circo aí que eles falam, pessoal, nada mais é que o Coliseu. O que é isso? É um espetáculo. O Coliseu, os pobres iam para lá, iam ver os gladiadores se matarem entre si, tá certo? Isso é chamado de circo. A divisão entre os gêneros também existia. Aos 13 anos, a mulher parava de estudar para se dedicar à vida doméstica. Já o homem de origem rica era instrumentalizada para a vida militar e política. A arquitetura romana é uma arquitetura mais peculiar e mais bela que já existiu, pessoal, tá certo? Vemos aí algumas fotos aí em cima que vocês estão vendo, de alguns monumentos históricos arquitetônicos de Roma. A arquitetura
é simples, do estilo romano. Seus templos eram parecidos com os gregos, grandes colunas e telhados em forma de triângulo isósceles. Destaca-se as construções para espetáculos, como o circo máximo. Milhares de pessoas se aglomeravam para assistir às corridas de bigas, carroças puxadas por cavalos. Outra é o estádio do Coliseu, em Roma, onde eram realizadas grandes espetáculos, como as lutas dos gladiadores e animais. No estádio cabiam 50.000 pessoas. Pintura e escultura. Outro fator muito importante de Roma, que se reflete hoje, é a questão da pintura e da escultura. Essa pintura romana e a escultura é um fenômeno, pessoal. São muito belos. A pintura romana reflete as cenas mitológicas e da vida cotidiana dos romanos. A escultura romana era semelhante à dos gregos. Feita em relevo, representava os fatos da história de Roma. Cenas de batalhas e campanhas que decoravam os arcos do triunfo, além também dos deuses. O direito. Outra coisa que os romanos deixaram de legado para a gente, para nós, a civilização ocidental, pessoal, foi o direito romano. As leis romanas teve como base as leis das 12 tábuas, que já falamos aqui. Estas foram as principais leis escritas. A lei das 12 tábuas foi um importante documento não apenas da história de Roma, mas para toda a posteridade, para depois, no caso, quando fala posteridade, é para os descendentes, no caso, para a posteridade depois da civilização romana. Foi o primeiro documento legal escrito do direito romano, pedra angular, onde se basearam praticamente todos os corpos jurídicos do Ocidente. Na questão da língua e da literatura romana. A língua, que é do latim, língua falada pelos romanos, é usada ainda hoje na religião, ciências e nas leis, só nisso. Mas foi através do latim que se derivou, pessoal, outros idiomas. Quais deles? O português, que a gente fala, o francês, o italiano e o romeno. São idiomas que foi gerado através do latim, certo? A literatura romana também recebeu influência dos gregos. Algumas obras foram traduzidas das obras gregas. Na literatura destacaram-se Tácito, autor de Anais, e César, autor das obras sobre guerra civil e guerra de Galha. A religião romana é uma religião, nada mais é, pessoal, a religião romana, ela é uma adaptação da religião grega. Os deuses romanos daquele período eram os deuses gregos, com uma ressalva. Mudava-se apenas o nome dos deuses, tá certo? A religião na Roma antiga caracterizou-se pelo politeísmo, com elementos que combinaram influências de diversos cultos ao longo da sua história. Desse modo, em sua origem, crenças etruscas, gregas e orientais foram sendo incorporadas aos costumes tradicionais, adaptando-os às necessidades da população. Os deuses dos antigos romanos, à semelhança dos antigos gregos, eram antropomórficos, ou seja, eram representados com a forma humana e possuíam características, qualidades e defeitos de seres humanos. Esses eram a questão da religião romana. Era uma adaptação da religião grega, tá certo, pessoal? Então, na aula de hoje ficamos por aqui. Até a próxima.